Sejam bem-vindos ao Fatos em Foco, seu programa semanal com reportagem, jornalismo, com consciência e responsabilidade. Assista agora. E hoje nós iniciaremos uma série com 3 episódios que vai tratar de um tema muito importante para o nosso país, que é a respeito dos 3 poderes, a sua funcionalidade, como eles coexistem, como eles se harmonizam para servir a nossa nação. O artigo 2º da nossa Constituição Federal, ele apregoa que os 3 poderes são legislativo, executivo e judiciário. Por esta lei, eles devem existir de maneira independente, mas harmonicamente. A partir de hoje você vai ver uma série de reportagens que vai exatamente descortinar essa verdade, porque eles deveriam existir de forma independente, mas harmônica. Isso não acontece. De alguns anos para cá, as brigas, os desentendimentos entre esses 3 poderes têm se avolumado muito e têm deixado a nossa nação estarrecida. Você vai assistir agora um vídeo muito explicativo, elucidativo, que vai explicar a você de uma maneira bem descontraída como funcionam esses 3 poderes. Assista agora. Os poderes da República são 3: executivo, legislativo e judiciário. O executivo é o presidente da República, os governadores de estado e todos os prefeitos. O poder legislativo são os deputados federais, os senadores, os deputados estaduais e também todos os vereadores. O poder judiciário é o Supremo Tribunal Federal, os tribunais estaduais e todos os juízes que estão nas cidades brasileiras. Eles devem funcionar harmonicamente. Um depende do outro, um fiscaliza o outro. E são 3 para que não haja nenhum se sobrepondo aos demais, fazendo com que a democracia no país seja preservada. Por exemplo, vamos pensar uma lei votada pelo Congresso Nacional, dizendo que a partir de agora todos devem usar um chapéu cor laranja. E se não usarem, vão receber uma multa. Cabe ao Legislativo, então, votar esta lei. O Poder Executivo vai colocar esta lei em prática e vai publicar a lei para que todos realmente usem este chapéu cor laranja. O Judiciário, quando acionado, vai cobrar a multa daqueles que não usarem o chapéu laranja a partir de agora. Eu fiz uma brincadeira, é claro. Não dá para imaginar que o Congresso iria votar uma lei como essa. O Poder Executivo ia colocar em prática algo desse tipo, fazer com que todos usassem o chapéu laranja. E também que o Poder Judiciário pudesse cobrar o cumprimento dessa lei. Como você acabou de assistir à explicação, esses 3 poderes devem coexistir de forma independente, mas harmônica. Só que é exatamente o que não acontece. Na nossa bandeira nacional vem um lema: ordem e progresso. Mas como nós termos ordenamento e progresso se esses 3 poderes não se entendem? É uma regra básica para qualquer país que quer progredir, é exatamente a ordem. Só que o ordenamento na funcionalidade desses 3 poderes se colidem nos interesses próprios. Por exemplo, o legislativo, que é composto pelos deputados federais e pelos senadores, fazendo então com que o Congresso tenha a força de legislar as leis, muitas vezes se encontra numa profunda e exaustiva confusão por vários interesses de vários partidos. O próprio judiciário, que tem por força de existência o cumprimento, fazer cumprir as leis que o legislativo vai trazer, também enfrenta sérias dificuldades quando nem mesmo os seus ministros da instância superior, que é o Supremo Tribunal, se entendem em suas decisões.
Então, a partir daí, nós podemos perceber que existem desencontros de muitos posicionamentos no interesse do país. Mas pensa bem, o Legislativo muitas vezes não conseguir se entender e também o Judiciário até se compreende, porque são duas casas que são compostas de várias pessoas, várias interpretações. O Legislativo pode destoar, se desentender por uma lei que é votada com partidos que têm ideologias completamente diferentes. Assim também como o Judiciário, porque, como dizem, a letra da lei ela tem um espírito, toda a lei tem um espírito. E interpretar o sentido desta lei pode fazer com que pessoas destoem, podem até pensar diferente. Agora, eu queria que nós analisássemos a partir desse ponto o Poder Executivo. Ora, o Executivo tem a responsabilidade de fazer valer, acontecer na prática as leis que são votadas pelo Legislativo. Um Executivo que não tem na sua própria existência, na sua própria estrutura governamental, entendimento, aí a coisa fica realmente muito difícil. O que nós temos observado nesses últimos meses é o nosso Poder Executivo, a saber, o Planalto Central, o Presidente da República, em vários desentendimentos com seus ministros. Eu poderia citar aqui facilmente, e você vai se lembrar, do primeiro desentendimento que foi mais noticiado, que foi entre o Presidente da República e o seu Ministro da Saúde, Mandetta. Os dois tiveram sérios desentendimentos com relação ao problema mais grave que este país já enfrentou no sentido da saúde, que é esta epidemia que nós estamos vivendo em função do coronavírus. Houve um desentendimento entre o Presidente da República e o seu Ministro da Saúde. Eram os dois pontos principais dessa discussão, o Presidente e o Ministro da Saúde. Os dois que teriam que passar ao povo uma segurança começaram se desentendendo, que acabou desencadeando na demissão do Ministro da Saúde. Você vai assistir um vídeo agora de como isso começou a se desenhar e aconteceu para você entender o nível de desentendimento que muitas vezes se instala no poder. O clima não é dos melhores entre o presidente e o ministro da Saúde. O principal ponto da desavença é o isolamento social. Bolsonaro é contra o que Luiz Henrique Mandetta defende. Para o presidente, é preciso salvar vidas, mas sem descuidar dos empregos. À tarde, ele disse que há exagero nas preocupações. Eu desconheço qualquer hospital que seja lotado, desconheço. Muito pelo contrário. Tem um hospital no Rio de Janeiro, o tal de Gasola, 200 leitos, só tem 12 ocupados agora. Então não é isso tudo que estão pintando, é porque o Brasil a temperatura é diferente. A resposta do ministro veio logo em seguida. O presidente está constatando uma coisa muito boa, que nós estamos conseguindo evitar que eles estejam superlotados. A partir do momento que eles não estão superlotados, é uma constatação muito positiva, muito boa. A gente espera que eles fiquem assim durante todo o período. À noite, em entrevista à Rádio Jovem Pan, Jair Bolsonaro criticou a postura de Luiz Henrique Mandetta. Segundo o presidente, falta humildade ao ministro. O Mandetta já sabe que a gente está se bicando há algum tempo, já sabe disso, tá? Eu não pretendo demiti-lo no meio da guerra, não pretendo. Agora, ele é uma pessoa que, em algum momento ele extrapolou. Ele sabe que tem uma hierarquia entre nós. Mas não é uma ameaça para o Mandetta, não. Se ele se sair bem, sem problema. Agora, nenhum ministro meu é indemissível, nenhum. Agora, eu acho que o Mandetta, em alguns momentos, ele teria que ouvir um pouco mais o presidente da República. O Mandetta quer fazer valer muito a vontade dele. Pode ser que ele esteja certo, pode ser. Mas está faltando um pouco mais de humildade para ele, para conduzir o Brasil nesse momento difícil. A assessoria do ministro afirmou que Mandetta não vai comentar a declaração. Você acabou de observar, então, o desentendimento que houve entre o presidente da República e o seu ministro da Saúde, que acabou culminando com a sua demissão. Não muito tempo depois, houve um outro desgaste com um outro ministro muito importante, que inclusive até nós tratamos disso aqui no programa anterior, que foi o ministro Sérgio Moro, que era o ministro da Justiça e da Segurança Nacional. O vídeo que nós vamos mostrar agora não é o já da demissão, mas um vídeo que antecedeu momentos antes da demissão, os desencontros que já aconteciam. Assista agora para você ter uma ideia também.
O anúncio da mudança da direção da Polícia Federal teria acontecido em uma reunião hoje de manhã entre Jair Bolsonaro e Sérgio Moro. Com a possível imposição do presidente de um nome para o lugar de Maurício Valeixo, o ministro da Justiça avisou que deixaria o governo. Bolsonaro já teria inclusive escolhido um substituto. Segundo o site antagonista, seria o delegado Anderson Torres, atual secretário de Segurança do Distrito Federal. Em entrevista no Palácio do Planalto, o ministro-chefe da Casa Civil deu a possível demissão de Moro como assunto por encerrado. A assessoria do ministro Moro já desmentiu a saída dele agora do governo, tá? Já está publicado essa informação. Não é a primeira vez que Moro e Bolsonaro entram em rota de colisão por causa da direção da Polícia Federal. Em agosto do ano passado, o presidente já havia ameaçado trocar o número 1 da PF durante as investigações da chamada rachadinha no gabinete do então deputado Flávio Bolsonaro. O parlamentar e o assessor Fabrício Queiroz são suspeitos de ficar com parte dos salários dos funcionários da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro. Segundo o Ministério Público, o desvio passa de R$1 milhão. Valeixo é o diretor-geral da Polícia Federal e braço direito de Moro no Ministério da Justiça, desde que ambos assumiram os cargos em janeiro do ano passado. Valeixo está há 24 anos na PF e tem 2 passagens pela Superintendência do Paraná, a última delas durante a Operação Lava Jato. A notícia sobre a possível saída de Moro e Valeixo repercutiu pelo Brasil. Juristas, jornalistas, cientistas políticos e até empresários avaliam que este foi mais um desgaste para o governo, independentemente da permanência ou não dos dois nos cargos. É mais um baque no governo Bolsonaro. Não fará bem para a sociedade como um todo, não fará bem para o governo, principalmente porque por trás dessa mudança está a tentativa de interferir nas investigações que a Polícia Federal vem conduzindo. O presidente arruma um outro problema com outro ministro, na semana anterior com Mandetta, agora com Moro. Moro é o símbolo, ficou como símbolo da luta contra a corrupção. Com certeza a crise política, caso ele saia, vai se agravar ainda mais. O que nós estamos vendo é o início da derrocada da presidência Jair Bolsonaro, que vamos lembrar, ele se elege calcado em 2 pilastras fundamentais: a continuação da Operação Lava Jato na figura de Sérgio Moro e, de um outro lado, toda uma proposta liberal na figura importante de Paulo Guedes. Caso se confirme essa saída, vamos começar uma nova crise. Já estamos vivenciando a crise de saúde, a crise econômica por conta do coronavírus, então vai ser mais um fator de instabilidade para o nosso país. Estamos vivendo um processo em que o presidente Bolsonaro busca manter o poder. Ele já afastou Mandetta, que discordava dele. Ele já deixa Guedes de fora da reunião coordenada pelo general Braga, que visa a reestruturação econômica do país pós-pandemia. Imagine, como é que o ministro da Economia pode ficar de fora de uma reunião dessa? Eventual saída ou a saída do ministro significam um abalo sísmico na parte que funciona do governo Bolsonaro. Por que Bolsonaro mirou Valeixo? Porque a PF avançou num inquérito sobre fake news que tem um dos filhos do presidente, Carlos Bolsonaro, como alvo, além de outros aliados seus. Agora, os generais entraram de novo no circuito para tentar apagar o incêndio e fazer com que o ministro da Justiça fique no governo. Ninguém é insubstituível. Nós temos várias figuras, várias pessoas que podem dar uma contribuição. Então, que se resolva o assunto. Existem muitas pessoas vocacionadas para a pasta e o Brasil segue. Como se não bastasse, após o desentendimento com o ministro da Saúde, que culminou com a sua demissão, e o pedido de demissão unilateral do ministro da Justiça, Sérgio Moro, o último acontecimento agora, o último fato, é de fato para nós pensarmos muito. O ministro da Saúde atual está dando uma entrevista falando a respeito do isolamento social, quando ele é surpreendido com uma pergunta que o presidente da República teria tomado uma decisão, que era o reconhecimento das academias e dos salões de beleza como serviço essencial. O presidente vai sustentar que todos os 2 segmentos de serviços prestados à sociedade são de interesse da saúde. A academia porque cuida da saúde diretamente e o salão de beleza porque cuida da higiene. O presidente sustenta isso, baixa então o decreto reconhecendo esses 2 segmentos sociais como serviço essencial, e essa pergunta é feita para o ministro da Saúde, que é pego de surpresa junto com o seu auxiliar.
e ele fica claramente desconcertado para responder a pergunta de algo que ele não conhecia. Assista o vídeo. O presidente Jair Bolsonaro decidiu incluir academias, salões de beleza e barbearias na lista de serviços essenciais durante a quarentena. A intenção do presidente é liberar essas atividades, mesmo com as restrições impostas por governadores e prefeitos. Saúde é vida. Tá? Academias, salão de beleza e cabeleireiro também. Isso aí é higiene, é vida. Logo depois do anúncio, o ministro da Saúde, Nelson Tais, foi questionado sobre a nova versão do decreto e respondeu que não tinha conhecimento da medida, que não teria sequer passado pela pasta da Saúde. Presidente, que ele decidiu isso aí, isso aí saiu hoje, isso? Ele acabou de falar com o Conrado. Falou agora. Decisão de? Quem é manicure, academia? Não, isso aí não é... Acho que isso... Não passou, não é atribuição nossa, isso aí é uma decisão do presidente. O que nós estamos percebendo, através de tudo isso que nós já mostramos aqui, é uma completa bagunça, um completo desentendimento entre órgãos que são importantíssimos nesse momento. Sincero e honestamente, num país sério, que tem na sua bandeira escrito ordem e progresso, aonde que desentendimento entre um presidente da República e um ministro da Saúde, que neste momento é o ministério mais importante que nós temos no país, podem trazer até nós, protagonizando uma cena, um acontecimento estarrecedor como esse. Para isso nós convidamos o pastor Moisés Veríssimo, que é professor de História, que é um educador e que vai nos trazer algumas considerações a respeito dos desentendimentos entre os três poderes e também nessa questão toda aí do presidente, seus auxiliares e os vários desentendimentos do presidente. Vamos assistir. Primeiro, que conflito entre os três poderes... Primeiro que os três poderes estão na nossa Constituição, desde a primeira Constituição Republicana de 1800 já no século XVIII, né? já lá no início do século XVIII, 1891, já na primeira Constituição você tem os três poderes. E logo em 1893 nós já temos um embate entre o então presidente Floriano Peixoto e o que seria hoje o Supremo Tribunal Federal, que na época se chamava Supremo Tribunal de Justiça. Então isso não é novo. Primeiro é dizer isso, não é novo, não é uma coisa que nós estejamos vendo que seja inédito na nossa história, sempre aconteceu. E agora, por que isso tem se acentuado nos últimos anos? Isso tem se acentuado nos últimos anos, nós estamos num período de redemocratização, a nossa redemocratização ela tem 32 anos, ela é desde 1988 e é o mais longo período democrático na história do Brasil. Então nós temos que ter uma certa paciência. O Brasil nunca teve 32 anos ininterruptos de democracia. Então estamos aprendendo também com a democracia. Mas nós temos observado nos últimos anos um confronto. Agora em 2016 nós tivemos o impeachment de uma presidente da República por parte do Congresso Nacional. Ela é julgada pela Câmara, é afastada pela Câmara e definitivamente condenada pelo Senado. Naquele mesmo ano nós tivemos uma decisão monocrática de um ministro do Supremo Tribunal Federal, o STF, para afastar o então presidente do Congresso, que era o senador Renan Calheiros, que não acatou a decisão e continuou na presidência do Senado. E aí nós temos visto nos últimos anos uma postura beligerante entre os poderes. Então, no tempo que me cabe aqui, essa é a minha análise, né? Nós temos aí uma tentativa de sobreposição dos três poderes, quando deveria prevalecer o princípio republicano de harmonia, independência e igualdade, cada um na sua esfera, cada um primando por aquilo que a Constituição estabeleceu como atribuição de cada poder. Uma segunda questão proposta pelo pastor Humberto Siqueira é por que o Executivo se vê envolvido em tantos confrontos internos e, ultimamente, o presidente tem se envolvido nesses conflitos com seus ministros, principalmente, por exemplo, o da saúde. Bem, nesse caso é sempre muito difícil você dar uma posição de fora, mas como ele pediu uma análise,
A nossa análise como observadores, cidadãos e observadores da vida política, da vida republicana do nosso país, é que, primeiro, tem uma questão aí de estilo de governança. O executivo ele é formado pelo presidente e pelos seus ministros e pelos órgãos todos que compõem o executivo. E o presidente da República ele tem um estilo centralizador e, de certa forma, autocrático, né? Ele tem uma forma de governar em que ele gosta de estar dando sempre a última palavra e sempre, muitas vezes, delegando relativamente pouco em algumas áreas. Na questão específica do ministro Moro, todos nós somos testemunhas de que o presidente deu a ele uma carta branca, falou isso aí, o YouTube está aí para que ninguém deixe mentir. Em determinado momento, parece ter discordado, o ministro Moro parece ter discordado de uma interferência, uma intervenção presidencial, e isso acabou gerando a demissão desse ministro. No caso do ministro Mandetta, no caso do ministro da Saúde, o presidente ele tem também posições que normalmente, nesses casos, e nesse caso específico da pandemia, ela tem sempre sido anticientificista, né? O presidente tem defendido uma posição que não é defendida por nenhuma organização de saúde, por nenhum instituto de pesquisa. O presidente em todo o tempo foi, primeiro, minimizou a questão da pandemia, veio a questão, né, que agora já é folclórico, a questão da gripezinha e etc. E o seu ministro, escolhido por ele naturalmente, sempre manteve a posição de seguir aquelas orientações dos institutos e das organizações de saúde, tanto no Brasil, tanto pelos técnicos, excelentes técnicos, diga-se de passagem, que o Ministério da Saúde tem, como de especialistas estrangeiros no mundo todo. Então, a partir desse momento, o presidente ele vai estabelecer que há uma dicotomia. Ou você trata da saúde ou você trata da economia, de certa forma, né? Não é tão simples assim, mas vamos estabelecer para efeito de cálculo. E, na verdade, as duas coisas devem ser feitas. E o ministro Mandetta ele vai dizer que você tem que tratar da saúde, porque senão nem sobra pessoas, ou pelo menos a economia não vai se sustentar em cima de uma catástrofe sanitária médica. Então, esse conflito tem a ver, na minha análise, com o estilo de liderança do presidente. É um estilo centralizador, autocrático, e que é um estilo dele, né? Não estamos aqui do ponto de vista, não estou usando aqui como, eu quero evitar ideologizar essa análise. Então, esse é o estilo dele. E esse estilo, em algum momento, ele vai se confrontar, principalmente com aqueles ministros a quem você alega ter dado carta branca, ter dado liberdade total de acesso. E nesse caso, especificamente da saúde, quando você tem um consenso praticamente mundial, todas as pesquisas, todas as publicações científicas, todos os institutos científicos têm dito que o isolamento social é ainda o mais eficiente, se não o único realmente eficiente para combater essa pandemia desse novo coronavírus, o Covid-19. Então, a todos um abraço, foi um prazer. Pastor Moisés, muito obrigado pelos seus esclarecimentos, e foram importantíssimos porque vão nos mostrar exatamente não só o contexto histórico como o atual que nós estamos vivendo. Por que essa reportagem nós entendemos que era interessante trazermos para você que está assistindo esse programa? Porque isto forma opinião. E quando nós observamos certos poderes da sociedade que têm uma responsabilidade muito grande, que não conseguem se entender, nós vamos conseguir captar uma mensagem muito clara. E eu vou usar aqui uma palavra que é muito própria do atual governo, com extrema responsabilidade. E essa palavra chama-se ignorância. E a palavra ignorante aqui não no sentido do adjetivo, porque não é simplesmente uma crítica pessoal à pessoa do presidente. Ignorante é a pessoa que desconhece o conhecimento em alguma área. O nosso presidente é um homem sério, em que se prove o contrário, livre das corrupções que muitos deles são acusados e respondem por elas. Até esse momento, não há nada que prove uma conduta desabonadora do presidente. O seu caráter, até agora, não passa por nenhum questionamento moral. Agora, a sua capacidade de gestão, sim. Não é aceitável para um presidente de um país como o Brasil
e um país que tem se desenvolvido muito em várias áreas, tanto da ciência como na área econômica, um presidente com tamanha dificuldade de tomar decisões importantes no momento importante do país. A este que tem a responsabilidade de conduzir um país num momento como esse, em que as pessoas estão em pânico, inseguras, o presidente não pode cometer esse tipo de erro. No mínimo, é necessário ter um pouco de respeito às pessoas, ter cuidado nas colocações. Quando não se conhece um assunto, se procura alguém que conhece do assunto. O nosso país, o nosso estado e muitas vezes o nosso município está pagando por um erro muito grande, um erro que é inaceitável para um presidente, para um governador ou até mesmo para um prefeito, que é a incapacidade de ouvir, de conversar. No último programa eu pontuei e sustentei aqui esta tese. Quando não se conhece de um assunto, você procura pessoas que conheçam para te ajudar a pensar a respeito desse tema. Ora, o presidente é totalmente ignorante nas questões de saúde e até mesmo de ciência. Deveria, então, antes de tomar certas decisões, que até nós tentamos entender que muitas vezes buscando um melhor aproveitamento para certas áreas, como é o caso da economia e até mesmo das pessoas, mas é necessário antes se precaver. É necessário antes conversar, ouvir pessoas que são da área, para tomar uma decisão pautada pelo conhecimento e não pelo sentimento. E outro princípio básico, ter harmonia, conversar, se entender, porque não passa credibilidade, não passa segurança para um povo se aqueles que têm o poder de decidirem não conseguirem se entender entre eles mesmos. Nós vamos agora para um pequeno break e já já eu volto com as nossas notícias do Estado. Requinte, qualidade, preço, opções de pagamento especiais. Na Piso Center Show, trabalhamos com as melhores marcas de pisos e revestimentos. Além de atendimento personalizado, temos espaço amplo para atender profissionais da área de engenharia, arquitetura, designer de interiores, decoradores e seus clientes. Na hora de reformar ou construir, conte com a gente. Entregas rápidas para a cidade e regiões vizinhas. Vem para Piso Center Show. Pessoal, nós brasileiros já enfrentamos e controlamos muitas epidemias ao longo da nossa história. E com o coronavírus não vai ser diferente. O negócio agora é ter calma. Fique informado para se prevenir da melhor forma possível. Se for tossir ou espirrar, nunca use as mãos para cobrir a boca e o nariz. O jeito certo é usar o braço. Contra o coronavírus, mantenha os ambientes ventilados. E lembre-se, a melhor receita para a prevenção é manter as mãos sempre limpas. Contra o coronavírus, não pode vacilar, gente. Lave bem as mãos, dedo a dedo, com sabão. Se não puder, use álcool em gel. Febre e tosse ou dificuldade para respirar são alguns dos sintomas. Não precisa sair correndo para o hospital por causa de um simples resfriado. Mas caso precise, há uma unidade básica de saúde pertinho de você. Com informação, vamos lutar contra o coronavírus. Juntos somos mais fortes. Estamos de volta. Fatos em Foco agora vai tratar dos assuntos do nosso estado. O assunto dessa semana mais importante no estado não teria como ser outro, o lockdown. Nós temos observado que algumas cidades já estão fazendo uso deste tipo de isolamento social. Nós vamos assistir agora um vídeo que vai mostrar a realidade em algumas cidades, que vão nos mostrar como alguns lugares estão lidando com esse tipo de isolamento social. As barreiras começaram a ser montadas ainda de madrugada e o calçadão de Campo Grande, na zona oeste do Rio, amanheceu assim, totalmente fechado e vigiado por guardas municipais. Essa é a primeira medida para restringir ainda mais a circulação de pessoas na cidade. A pedido do Ministério Público Estadual, a Fundação Oswaldo Cruz fez um levantamento que indica a necessidade urgente de implementação de lockdown em todo o estado do Rio de Janeiro. O texto ressalta que isso não pode acontecer sem a adoção de medidas de apoio econômico e social às populações vulneráveis e às pequenas empresas,
O prazo para a Prefeitura do Rio e o governo estadual apresentarem planos de ação se encerra nesta quinta-feira. Até hoje nunca se pensou em adotar essa medida. Ao mesmo tempo que tem o pedido de lockdown, tem o pedido da FEComércio, da Firjan, dos donos de shopping, falando sobre desemprego, falta de recursos, precisamos de tributos, enfim. Tem os dois lados da questão. Algumas cidades do Rio de Janeiro começaram hoje a fase de bloqueio total, o chamado lockdown. Em Niterói, a pessoa que estiver circulando sem autorização pode pagar multa. Quem estiver circulando sem uma justificativa ou quem não for do grupo de serviço essencial terá que pagar R$ 180. Niterói e São Gonçalo, na região metropolitana, ficam em lockdown até sexta-feira, dia 15, mas a possibilidade de prorrogação é grande. Niterói é, segundo a Secretaria de Saúde do Rio, a quarta cidade com mais mortes no estado. São 39 pessoas mortas pelo vírus até o momento. Nas duas cidades, a fiscalização será feita pela Guarda Municipal. Já em Búzios, hoje começa o lockdown noturno. De 11 da noite às 6 da manhã, só poderão estar nas ruas quem estiver indo ou vindo do trabalho, precisando de médico, enfim. A cidade da região dos Lagos tem até o momento 20 casos confirmados da doença e, por enquanto, nenhuma morte registrada. Como vocês acabaram de assistir a esse vídeo, o resultado não é exatamente como as autoridades esperam. As pessoas, por muitas vezes, não conseguem obedecer às determinações das autoridades para que fiquem em casa. O número de aglomeração de pessoas é absurdo muitas vezes. A que se deve isso? Por que as pessoas estão com tanta dificuldade de obedecerem essa determinação de isolamento social? Existem duas maneiras de nós abordarmos isso. A primeira maneira é o aspecto psicossocial de todo este acontecimento. Nós vamos trazer agora uma análise da doutora Luzia Nunes, que vai trazer o aspecto psicossocial, uma abordagem a respeito deste tema. O que envolve a psicologia social no comportamento das pessoas de não atenderem essas recomendações. Assista agora essa análise que é muito importante. Existe uma ordem, fique em casa, né? Mas o ser humano não fica, a pessoa não fica. O que significa isso, né? O que é isso, né? A gente olha e fala, gente, mas já foi falado muitas vezes, por que a pessoa não fica em casa? E você vê uma desobediência quase generalizada para algo que, se antes era apenas uma solicitação, hoje é uma determinação e em alguns lugares até passível de multa, olha isso. E a pessoa não fica. Se formos fazer uma análise psicossocial, nós poderíamos entrar por vários vieses aí e vamos falar de alguns poucos, porque nosso tempo não é muito, né? Então nós poderíamos dizer que a desconfiança é um fator. Hoje nós vivemos cercados, bombardeados pela tecnologia, então nós temos comida pelo telefone, delivery de comidas e delivery de informações também. E o ser humano ele é bombardeado com isso e nós vemos muitas coisas que a gente não sabe quem está falando a verdade. Então fica difícil seguir uma orientação. Nós não queremos entrar muito na questão política, nem um pouco na questão política, mas o fato também da gente ver interesses escusos, interesses próprios, para benefícios próprios e não para a coletividade em si, faz com que nós não acreditemos que aquela ordem é boa mesmo para a sociedade ou se é para o bem-estar de alguns, entende? Esse é um fator. Mas nós podemos andar um pouquinho mais e falar da psicologia, que é a minha área, é o que eu quero abordar aqui. Nós temos aí o transtorno opositor desafiante ou desafiador, que é um transtorno que afeta a criança, tá? É na infância que ele normalmente precisa ser descoberto. Ele é descoberto aquela criança que nunca obedece, que tem crises de grito, que na escola não obedece a ordem de ninguém, em casa não obedece a ordem de ninguém, da família. E você não pode deixar com ninguém, enfim. Se você conhece uma criança assim, precisa de tratamento. Essa criança não tratada, ela se torna adulta. E ela tem esses traços, alguns são mesmo com todos os critérios, e outros têm traços desse transtorno. Ou seja, é aquela pessoa que diz, nem sei o que você vai dizer, mas eu já discordo. Nem sei o que você está me mandando fazer, mas desde já eu não vou fazer, porque ninguém me manda, ninguém manda em mim. Então é um fator que faz com que a pessoa diga, quem é que vai me dizer para eu ficar em casa? Eu vou sair.
Quem vai dizer para eu usar máscara? Eu não vou usar. E esse é um fator. E tem também outros fatores, né, também de aspecto emocional, o estresse, né, um nível grande de estresse que se está vivendo, gerando uma ansiedade muito grande. Essa pessoa precisa andar, caminhar, sair para um lugar aberto, a fobia de estar dentro de casa, de estar presa. Então esse é um momento que nós não podemos colocar tudo numa categoria só, que muita coisa está aparecendo aí. Essa pessoa que não consegue ficar dentro de casa, que já não conseguia antes ela não era observada, hoje ela é, porque a ordem é ficar em casa. Então muita coisa nós estamos vendo. Tem também o toque, quem tem um transtorno obsessivo compulsivo, ou o traço disso, tem os seus rituais de anulação, né? Dentro do quadro de toque, tem um comportamento que é um ritual que a pessoa faz para anular o desconforto, né, da dor que ela sente. Por exemplo, aquele caso, se eu for e fazer o comportamento X, fizer o comportamento X, aquele mal que eu estou pensando que vai me acontecer não vai acontecer, ou comigo, ou com fulaninho lá que eu esteja imaginando na minha mente. Então, muita coisa, tá, que girando, né, em torno dessa questão da não obediência generalizada a uma determinação. Mas aí eu tenho uma palavra para a gente encerrar esse vídeo, que nós, quando somos crianças, né, nosso pai e nossa mãe escolhe por nós, escolhe a roupa que a gente vai vestir, que vai comprar, escolhe o lugar onde a gente vai, a comida que a gente vai comer, e nós somos descansados por conta disso, porque nós somos levados, somos guiados, nós temos um guia. Só que quando a gente amadurece, quando a gente é mais velho, quando a gente adultece, né, quando a gente é adulto, eu não sei nem se existe esse termo adultecer, né? Se não existiu, eu criei agora. Quando a gente está adulto, a gente escolhe o que a gente quer. Então, porque a gente sabe que a gente vai pagar, a gente vai colher os frutos daquela escolha que a gente fez, né? E aí a gente está numa hora da gente começar a pensar nessa psicoeducação do nosso interior, de querer obedecer, de ouvir mais, olhando ao redor o que está acontecendo e ver se não é a hora de uma mudança em nós. Sempre é tempo de mudar, né? E eu creio sim que a oportunidade é essa, que está sendo proporcionado hoje. Pode ser para a gente um tempo novo, um tempo de mudança. E a gente precisa se organizar internamente para ter uma vida de mais qualidade. É isso que eu quero deixar para vocês. Você pôde observar, então, que várias situações incorrem nesse tipo de atitude. Mas há um outro questionamento também tão importante quanto, que é o aspecto jurídico. Eu queria que você observasse agora o seguinte questionamento. O Dr. César de Andrade, que é um professor de direito penal, um advogado ilustre na área criminal, vai nos trazer agora também uma abordagem jurídica com relação ao isolamento social como determinação por decreto. E por que isso é importante? Eu gostaria que você observasse muito, porque diz diretamente respeito ao seu direito, e um direito de uma cláusula que é pétrea na Constituição, que é a sua liberdade, sobretudo o seu direito de ir e vir. Por exemplo, o direito confere às pessoas o direito de ir e vir, confere também o direito à liberdade religiosa, entre tantas outras coisas. E se nós pararmos para observar, esses direitos que são basilares na nossa Constituição e na nossa vida no Brasil, na nossa nação, estão sendo colocados muito em risco. Por exemplo, um decreto que impede as pessoas de saírem de casa e que não simplesmente impedir, mas há uma coercitividade. Até porque uma lei sempre é acompanhada de uma coação, de um sentido de coercitividade. O que isso quer dizer? Se você não cumprir, você vai responder penalmente pela sua desobediência. Então observe que, de qualquer maneira, você está sendo obrigado a obedecer uma decisão. Quando nós analisamos como as leis surgem, por exemplo, existe uma teoria muito comum do direito, muito estudada no direito, que é a teoria tridimensional do direito do mestre Miguel Reale. No que consiste essa teoria tridimensional do direito? Como surgem as leis? De um fato
de um valor e de uma norma. Aqui está a tríade que sustenta a teoria tridimensional do direito. O fato é um acontecimento social, por exemplo, a questão agora da pandemia e a necessidade das pessoas se isolarem. O valor é algo filosófico, é o que se defende deste fato social. Qual é o valor aqui? As pessoas sustentam que é a vida. A norma é a lei em si só. Então, um fato que tem um valor a ser defendido, estabelece-se uma norma. Nós precisamos observar com muito cuidado como essas leis são criadas, como esses decretos são criados. Agora você vai assistir, então, o comentário, a abordagem totalmente técnica, jurídica, através do Dr. César de Andrade, a respeito desses decretos. Assista agora. Pois não, meu querido pastor Humberto Siqueira, pessoal do Fato em Foco aqui na Mais TV, realmente há uma preocupação, porquanto está sendo muito propagado, que as pessoas que infringirem o decreto que determina que fiquem reclusas possam ser presas pelo prefeito ou pelo governador. Isto não é real. Existe um crime previsto no artigo 268 do Código Penal, com pena de detenção, que determina que a pessoa que infringir normas que visem garantir a saúde pública possam ser processadas e apenadas por esse artigo do Código Penal. Não é o decreto. O decreto dá a norma. Olha, por conta disso ou daquilo, estou determinando que as pessoas fiquem reclusas. Pronto. Isso é o máximo que o decreto pode fazer. Aí a pessoa infringe isso e essa infração caracteriza o dano para a saúde pública. Pronto. Aí a pessoa, esse comportamento vai estar assim, estará incidindo sobre ele o artigo 268 do Código Penal, que já prevê isso. E diz assim, exatamente ali no artigo 268, diz assim: infringir determinação do poder público destinada a impedir introdução ou propagação de doença contagiosa, pena de detenção de 1 mês a 1 ano e multa. Então não é o decreto. Então, quando se fala do decreto, o prefeito vai prender, o governador, eles não podem prender. Quem pode prender é a polícia, porque a desobediência ao decreto, existe uma previsão legal do artigo 268 quando causar dano, ou pelo menos perigo de dano à saúde pública. Entendeu? Então, é necessário que você fique tranquilo, porque também, se não provar que a sua saída de casa causou esse risco de propagar essa doença contagiosa, então, por exemplo, se provar que você não foi atingido pelo vírus, então você não tem como propagar a doença, vai faltar objeto para que você seja punido. Entendeu? Então, é real o artigo 268 do Código Penal. Só esclarecer isso. Não é o prefeito que prende, não é o decreto do prefeito ou do governador. É o artigo 268 do Código Penal que já prevê uma pena de 1 mês a 1 ano para aquelas pessoas que, com comportamento infringindo um decreto de uma autoridade pública, possam colocar em risco a saúde pública. Nada mais. Entendeu? Não há de se falar também, nesse caso, em desobediência à ordem legal. Não é o caso do artigo 330 do Código Penal. A meu juízo, isso está inserido no artigo 268 do Código Penal, repito, com uma pena prevista, já combinada, de 1 mês a 1 ano e multa. Entendeu? É o que cabe esclarecer. Obrigado. Como você pôde observar, o mesmo erro que eu comentei com relação ao assunto das atitudes do presidente por ignorância, o mesmo comportamento nós vamos observar agora quando tomam certas decisões. Tomam decisões muitas vezes pautadas em um pouquíssimo conhecimento a respeito dos assuntos. Se ao tomarem essas decisões, essas pessoas procurassem ter o conhecimento de fato, se podem ser feitas da maneira que estão sendo feitas, talvez nós buscaríamos outras saídas para essas decisões. O isolamento social ele é necessário, sobretudo para as pessoas que estão no chamado grupo de risco. Essas pessoas devem se isolar completamente. Entendo até que aquelas que são do grupo de risco por questões de idade, os seus familiares devem ter a responsabilidade de tratar essas pessoas com isolamento rigoroso. Agora, não se pode colocar todo mundo dentro de um mesmo contexto para uma mesma decisão. Ao determinar um isolamento social e com penalidade, preste atenção, de multa e até prisão, é preciso observar a legalidade dessa decisão, a legitimidade desta decisão.
e é necessário também que o poder público, na pessoa do judiciário, tome alguma iniciativa com relação a isso. O Ministério Público tem por obrigação defender a vida e o patrimônio público. Então, neste momento, o entendimento de vários estudiosos do direito, vários consultores jurídicos, é que estes decretos são totalmente inconstitucionais. Vale uma discussão, vale uma reflexão, porque no momento como esse, decisões precisam ser tomadas, mas não à luz do sentimento, à luz de uma reação para dar uma resposta rápida, quer seja política ou até mesmo eleitoral. Essas decisões precisam ter responsabilidade e precisam vir acompanhadas de estudos técnicos da área, tanto quanto a decisão da saúde, quanto a decisão jurídica, quanto a decisão econômica, precisam de mais responsabilidade, de mais cuidado, de mais estudo e de menos emocionalismo. Nós vamos parar este bloco, voltamos já já com o bloco da sua cidade, do nosso município, Teresópolis, voltamos já já. Requinte, qualidade, preço, opções de pagamento especiais. Na Piso Center Show, trabalhamos com as melhores marcas de pisos e revestimentos. Além de atendimento personalizado, temos espaço amplo para atender profissionais da área de engenharia, arquitetura, designer de interiores, decoradores e seus clientes. Na hora de reformar ou construir, conte com a gente. Entregas rápidas para a cidade e regiões vizinhas. Vem para Piso Center Show. Pessoal, nós brasileiros já enfrentamos e controlamos muitas epidemias ao longo da nossa história. E com o coronavírus não vai ser diferente. O negócio agora é ter calma. Fique informado para se prevenir da melhor forma possível. Se for tossir ou espirrar, nunca use as mãos para cobrir a boca e o nariz. O jeito certo é usar o braço. Contra o coronavírus, mantenha os ambientes ventilados. E lembre-se, a melhor receita para a prevenção é manter as mãos sempre limpas. Contra o coronavírus, não pode vacilar, gente. Lave bem as mãos, dedo a dedo, com sabão. Se não puder, use álcool em gel. Febre e tosse ou dificuldade para respirar são alguns dos sintomas. Não precisa sair correndo para o hospital por causa de um simples resfriado. Mas caso precise, há uma unidade básica de saúde pertinho de você. Com informação, vamos lutar contra o coronavírus. Juntos somos mais fortes. Voltamos agora então com as notícias da nossa cidade, Teresópolis. Teresópolis começou essa semana numa live com o prefeito e o vice-prefeito anunciando um primeiro estágio de lockdown. Esse termo tem sido bastante conhecido no nosso país porque várias cidades pelo país afora, no nosso estado, têm feito uso desse sistema. Teresópolis parece que não queria ficar de fora. Só que o prefeito inovou no lockdown aqui em Teresópolis. Eu, particularmente, não tinha conhecimento de nenhum outro lugar no estado, no país, que fizesse por esse sistema. Inclusive até algumas redes de televisão, áreas da imprensa, quando tomaram conhecimento, também foram surpreendidos por um lockdown através do CPF. Como você já está sabendo, a partir de sexta-feira, dia 15, com o decreto já promulgado, as pessoas para saírem terão que atender pelo CPF. Por exemplo, se o seu CPF for ímpar, você sairá no dia ímpar. Se o seu CPF o final for par, você sairá no dia par. No meu caso, por exemplo, final do CPF ímpar, só posso sair num dia ímpar. Nós convidamos o ex-secretário de governo Marco Aurélio, jornalista, que tem um conhecimento muito bom em gestão pública na cidade de Teresópolis e com certeza pode nos responder algumas questões que são interessantes acerca de tudo isso que nós estamos passando agora na nossa cidade. Marco Aurélio, seja muito bem-vindo ao Fatos em Foco. Eu queria te fazer algumas perguntas, Marco Aurélio, para você ajudar a gente a pensar em toda essa situação que nós estamos vivendo aqui e como nós vamos enfrentar tudo isso. Marco Aurélio, você acredita que este lockdown pelo CPF, ele pode dar certo?
E pelo menos você pode imaginar como o prefeito chegou à conclusão de que esse isolamento é apropriado, se ele é realmente apropriado para Teresópolis? Aí eu aproveito para te fazer uma outra pergunta. Hospital de campanha, por que nós não temos um? Por que Teresópolis não tem um hospital de campanha com o prefeito tão próximo do governador? E por último, como é que você prevê, será que você consegue prever algum futuro para Teresópolis com toda essa situação, até mesmo em função do isolamento e da questão econômica da cidade? Bom, esse lockdown feito pela prefeitura através de decreto, que faz com que a pessoa tenha autorização para ir para a rua de acordo com o final do seu CPF, tem tudo para dar errado. Por quê? Porque no dia que eu estou liberado para ir para a rua, mesmo que eu não tenha que ir, talvez eu vá, né? As pessoas podem levar isso em consideração. Elas vão ficar obrigadas num dia a ficar em casa, no outro elas estão livres. E o risco que a gente corre justamente é isso. Um número grande de pessoas que talvez não fossem às ruas vão motivadas porque naquele dia elas estão liberadas porque o seu CPF é par ou ímpar. Então, esse é um primeiro caso, né? Vamos à segunda resposta aqui, deixa eu ver aqui direitinho. Por que o prefeito teria optado por esse tipo de isolamento? Esse tipo de isolamento não garante o isolamento em si, porque as pessoas, conforme nós falamos, ele vai em massa. Talvez ele não tenha tido coragem de fazer o lockdown, né, como o nome já diz, desse isolamento total, né, desse confinamento. Faltou coragem, talvez por pressão de empresário, porque isso ia paralisar totalmente. Pode ter ficado com medo. Infelizmente, pode ter sido uma decisão política, né? Porque se fosse técnica, aliás, a gente quer chamar a atenção aqui, onde ele fala que a gente até recebeu algumas informações de outro município, se eu não me engano, Viçosa, né, em outro estado, que teria adotado esse tipo de isolamento, né, por CPF, e sinceramente eu desconhecia, acho que é só um município, e se ele tomou como exemplo esse município, sinceramente eu acho que está errado. Se era para decretar o lockdown, se a gente precisa, como a gente sabe que precisa, 100% de leitos UTI ocupados, né? Os leitos de clínica médica não são suficientes, porque já estamos com quase 80%, está prometendo aí a abertura de outros, mas ainda não conseguiu. Então, acho que simplesmente esse tipo de lockdown foi falta de coragem de fazer, né? Tomou uma atitude meramente política. Hospital de campanha, por que não temos? Eu também não sei. O prefeito disse que o governo é uma política do governo do estado, mas eu tenho certeza que ele poderia ter feito, até porque recebeu verba federal, 4 milhões de reais de verba federal para fazer o combate ao Covid. Ele optou por não abrir o hospital de campanha e tentar contratualizar com a HCT e com os hospitais locais. O HCT demorou um pouco para conseguir liberar, né, os leitos lá, os 23 leitos, que já não são mais 23 leitos, no primeiro momento são 17 leitos liberados. Ficou de liberar mais alguns leitos UTI, o secretário disse que vai abrir mais 3 até a noite de sexta-feira, dia 15, né, e para a próxima semana prometeu mais 9 leitos, né? Mas só que esses leitos dependem de uma compra da prefeitura de respiradores, não são só respiradores, porque para você montar um leito UTI é preciso respirador, monitor cardíaco e mais um outro equipamento que me falha agora o nome deles. Então, com relação a essa questão do hospital de campanha, acho que foi um erro não ter tomado uma atitude com relação a esse investimento. Em alguns lugares nós estamos vendo aí, Volta Redonda fez um hospital de campanha dentro de um estádio de futebol. Em outros municípios fizeram a mesma coisa. Por que nós não aproveitamos então o espaço do Pedrão, onde foi feito o centro de triagem, e dentro da quadra se faria aí o hospital de campanha, uma vez que nós não estamos tendo esporte, né? A secretaria está desativada por causa da utilização do Pedrão. Hoje a Secretaria de Esportes funciona dentro do Pedrão, e como o Pedrão está cedido para esse centro de triagem, já faria por ali mesmo um hospital de campanha, simples assim. E a questão do futuro com relação à economia, a gente está vendo aí portas fechadas,
Não é total, é parcial, porque a gente, no centro da cidade, a gente acaba acompanhando um respeito um pouco maior, porque onde circulam aí os fiscalizadores, né? Onde circula a Guarda Civil Municipal, onde circula a Polícia Militar. Agora, os bairros, a gente está vendo os bairros, né, um pouquinho mais frouxos. Mas, de qualquer maneira, nós teremos a economia impactada e a gente precisa, inclusive, aproveitar, infelizmente, esse momento ruim para poder planejar o futuro. Como vai ser de agora para frente a questão econômica, não só em Teresópolis, mas em todo o Brasil. A gente tem que rever a situação, tem que se reestruturar, mas nós vamos sofrer com certeza aí nos próximos meses uma falta de dinheiro bastante grande, né? Principalmente aí pequenas empresas, pequenas e médias empresas de nossa cidade vão amargar aí prejuízos muito grandes. Essa é a nossa opinião com relação a tudo que nós estamos vendo em nossa cidade. Marco Aurélio, muito obrigado pela sua participação, com certeza contribuiu muito na nossa reflexão a respeito de tudo isso. Na esteira do mesmo raciocínio, eu gostaria de ouvir uma personalidade da nossa cidade que transita muito por Teresópolis, é empresária, conhece bem o nosso público, lida diretamente com as pessoas, e eu queria ouvir agora a Michele Maia a respeito de tudo isso que nós estamos comentando aqui no nosso programa. Michele, você acredita que o lockdown vai dar certo, esse lockdown parcial pode dar certo em Teresópolis? Se o lockdown parcial por CPF vai funcionar, eu acho que essa resposta pode ser sim, porque eu acho que tudo que for feito para diminuir o fluxo de pessoas na rua, que ainda é muito alto, é válido, né? O controle disso pode ser difícil, né? Algumas pessoas podem não respeitar, mas acho que tudo que diminuir, ainda que seja de forma mínima, a quantidade de pessoas na rua é válido, né? E entendendo também que é uma tentativa de não se fazer um lockdown total, que poderia ser muito prejudicial, ainda mais prejudicial à saúde econômica da nossa cidade, né? Então, não é uma invenção, né, do prefeito de Teresópolis, a questão do lockdown, dessa necessidade. É um vírus que colocou o mundo em lockdown. Mas fazer isso por CPF, na verdade, é apenas uma tentativa de diminuir o fluxo de pessoas na rua. E eu acredito que nesse aspecto a gente vai conseguir sim dar uma boa diminuída nas aglomerações que têm acontecido na cidade. Michele, me responda a uma outra questão muito importante também. Por que, com tantas determinações, orientações, as pessoas têm dificuldade de se isolar em casa e atenderem a esse chamado do isolamento social? Por que tanta dificuldade em obedecer, em atender essas solicitações? Por que as pessoas têm dificuldade de ficar em casa nesse momento? Talvez seja uma pergunta que eu também gostaria de fazer, né? Diante da necessidade do quadro que a gente enfrenta, é óbvio que a gente entende economicamente que existem pessoas que precisam sair, pessoas que precisam estar na rua, mas não se justifica a gente ter uma cidade com a várzea lotada, com cachoeira lotada, né? Não é o momento da gente se aglomerar, não é o momento da gente não só colocar em risco a nossa vida, mas também a vida de outras pessoas. Não só quem está na rua naquele momento perto da gente, mas as pessoas que estão em casa, às vezes quietinhas dentro de casa, mas que vão talvez ser contagiadas por um momento de descuido seu, né? Quando você sai. Então, a gente entende claramente que sim, a economia do nosso país não permite que todos fiquem em casa. E que é necessário sair. E a gente entende isso muito bem. Mas na hora de sair, que cada um tome o cuidado necessário, use a máscara, né? Eu esses dias precisei sair de carro e percebi as pessoas com máscara no queixo, com máscara na cabeça, sabe? Ou sem máscara nenhuma, né? A máscara não é para proteger só você, né? Se você não tá com problema em pegar vírus ou não está dando importância para o momento, faça o que precisa ser feito pensando no outro, em cuidar do outro, né? Então a máscara é muito mais para proteger o outro do que a gente mesmo, né? Então faça isso. Não custa nada, né? A gente
tomar os cuidados que precisa. Então evite sair. Se você não precisa, fique em casa. Mas se você precisa sair para trabalhar, tome os cuidados básicos e necessários para que a gente possa conter a disseminação do vírus, para que as pessoas que forem contaminadas e agravarem o seu quadro possam ser atendidas com dignidade, né, no sistema de saúde. Então, é isso que eu penso, né? E eu acho que é importante nesse momento a gente não pensar só na gente, mas a gente também pensar e tentar cuidar do outro. Michele, muito obrigado pela sua participação. Nós temos agora também a participação de uma figura muito conhecida na nossa cidade, que é o pastor Edson. Pastor Edson, além de ser pastor, é também oficial do Corpo de Bombeiros e é fisioterapeuta. Tem uma clínica, inclusive, no nosso bairro, no bairro São Pedro, que é um bairro populacionalmente talvez o maior que nós temos na cidade, com certeza o maior bairro populacional que nós temos na cidade. Eu tenho certeza que o pastor Edson tem também uma leitura muito boa dos acontecimentos, de tudo que está ocorrendo. Pastor Edson, o senhor acredita de fato que o lockdown vai dar certo em Teresópolis? Olá, eu quero desde já agradecer por poder estar participando juntamente com vocês desse programa e parabenizar essa iniciativa da TV, mais um canal que nós temos de informação em nossa cidade, que soma valores e que ajuda sim a população a cada dia. Parabenizar aí o pastor Alberto Miguel por essa iniciativa, tomando forças a cada dia mais, trazendo uma informação coerente à população de Teresópolis. Hoje se pergunta a respeito de tudo aquilo que tem acontecido e duas questões que pairam no ar. A questão do lockdown, se vai dar certo ou não. E eu chego à conclusão que esse lockdown foi algo que aconteceu justamente porque a população em si não teve a capacidade de ficar dentro de casa e obedecer uma regra que tem sido falado e todo dia lembrado, que é justamente sair só quando necessário para situações emergenciais, mas no geral, no contexto todo, permanecer dentro de sua residência. Então acaba se lançando mão nessa iniciativa e eu tenho expectativa de que vai dar certo. Eu creio que é uma maneira pela qual nós temos como conseguir minimizar um pouco o fluxo de pessoas. Vale lembrar que até nas TVs, né, intermunicipais como Friburgo e Petrópolis, essa iniciativa ela foi de certa forma bem vista por esses outros lugares. Então eu creio que nesse ponto aí nós estamos de certa maneira saindo um pouco na frente e é uma maneira pela qual também a gente tem observado que está se tentando alguma coisa. Então a gente tem que ter uma certa perspectiva de confiança, de acreditar que é um passo que se dá para que outros possam vir e assim a cada dia mais a gente conseguir estar acertando. E eu creio que tem tudo para contribuir para o bem da população, para o bem da cidade. E vem uma outra questão que chama muita atenção, que é por que as pessoas insistem em não ficar em casa, em não respeitar tudo aquilo que tem se falado. E a grande realidade é que parece que não só o povo teresopolitano, você vê que isso aí é de uma forma geral, não se tem uma noção exata, né, do que realmente está acontecendo. E acaba que hoje nós temos três tipos de informações. Nós temos a informação que é verdadeira, nós temos a informação que é falsa, e baseado em cima dessas duas informações, a pessoa cria a sua própria informação, que é aquilo que ela acha. Então, dentro daquilo que ela acha, ela começa a tomar as suas próprias atitudes, a viver da sua maneira como ela acha que, de repente, tem que se viver. E assim ela deixa para trás tudo aquilo que tem se falado, tudo aquilo que tem se mostrado no dia a dia. A situação realmente é muito complicante. Nós vivemos um momento de uma crise econômica, social, educacional, porque as escolas todas, as universidades também estão fechadas. Vivemos uma crise na saúde, né? E isso aí afeta de uma forma geral também a sociedade como um todo e as famílias em si, né? Vive um momento muito difícil. Então eu creio que as pessoas têm ficado, né, mais assim vulneráveis porque não estão respeitando as medidas que desde então foram passadas para que fossem respeitadas.
Então, mais do que nunca, nós temos que ter a necessidade de realmente permanecer dentro das nossas residências, respeitar os decretos que são feitos a cada dia para que a gente possa conseguir superar essa situação. Mas a gente consegue observar que, na sua totalidade, né, no geral, muitos não tomaram ainda uma consciência da gravidade da situação. Então, eu espero que a gente possa realmente estar de olhos abertos, coração firme, né, mente preparada para poder suportar cada dia mais as adversidades que têm surgido em meio a tudo aquilo que nós estamos vivendo e confiar em todo momento em Deus, acreditar nas propostas governamentais e pedir para que tudo possa, em todo momento, concluir para o bem. Um abraço a todos, né, carinhoso, fiquem com Deus. Outro personagem também muito importante que vai participar com a gente agora é o Adriano Fonseca. Ele é líder comunitário aqui da nossa comunidade do bairro São Pedro. Também tem uma convivência muito importante na comunidade, consegue entender bem as coisas como estão acontecendo. Adriano, responde pra gente também se você acredita que esse lockdown vai dar certo em Teresópolis e por que as pessoas têm tanta dificuldade de obedecerem. Sobretudo porque o bairro do São Pedro é um bairro onde nós temos observado um volume de pessoas muito grande nas ruas. Bom, eu tenho que acreditar que vai dar certo, então eu torço que dê certo e vou falar que vai dar certo porque todo mundo quer voltar ao normal, todo mundo quer voltar à sua rotina, todo mundo quer voltar a se abraçar, todo mundo quer voltar a trabalhar, todo mundo quer voltar a conviver um com o outro normal, voltar à sua rotina, então acredito que vai dar certo. A esperança, né, nossa é essa, né? Em outros países o isolamento social foi o que deu mais certo e foi que achatou a curva do coronavírus e eu espero que aqui não seja diferente, que o mais rápido possível a gente volte à nossa rotina e sem perder mais ninguém. Eu acho que ainda há muita gente na rua, apesar das recomendações. Acho que o primeiro motivo é por causa ainda do auxílio, que muita gente ainda está querendo receber o auxílio, ainda não recebeu, tem muita gente em análise ainda. Eu acho que o auxílio é o principal fator aí que faz ainda ter muita gente na rua. O segundo fator que eu posso colocar aí, acho que muita gente ainda tem que fazer o seu corre, trabalhar, e acho que esse é o segundo fator ainda que as pessoas ainda estão se virando para conseguir se manter. E o terceiro fator, infelizmente, ainda tem pessoas que não precisam estar na rua, estão, sabe, ainda não se conscientizaram do problema que nós estamos passando, né? Infelizmente, não se conscientizou que a gente está perdendo muitas pessoas, cada dia tem os casos aumentam. Acho que são esses três fatores, né? E aqui um recado: se você tem que sair, saia, mas se proteja. E se você não precisa, fique em casa, sabe? Fique em casa por todos nós, por você, pela sua família, sabe? Pela gente. Esse é o recado, tá bom? Muito obrigado. Diante de tudo que nós ouvimos, de pessoas que têm experiência em Teresópolis, que conhecem Teresópolis, eu tenho certeza que as colocações foram bem equilibradas. Eu também parto do seguinte princípio: eu não costumo tecer comentários em assuntos que eu não tenho conhecimento técnico, mas alguns assuntos são de razoabilidade mínima para se pensar. Ora, o Brasil inteiro está enfrentando uma extrema dificuldade na área da saúde e, sobretudo, nesta questão da pandemia. Como já foi dito e tem sido repetido, nós não lembramos de nenhuma outra com tantas proporções em tantas áreas da vida humana. Eu não me lembro e tenho certeza que as pessoas com muito mais experiências do que eu não conseguirão se lembrar. É lógico, nós temos agora a questão tecnológica, nós temos a internet, que acelera muitas informações e que também pulveriza muitas informações. Mas tratando aqui de Teresópolis, que é o que nos interessa neste último bloco, eu queria pensar com vocês o seguinte: tantas decisões são tomadas, tantas orientações são dadas, quase todas elas seguindo as recomendações da área da saúde. Nenhuma orientação, nenhuma determinação deve ser tomada neste momento sem uma análise científica, observando sobretudo a Organização Mundial de Saúde, porque é o órgão máximo para tratar desse assunto. Até porque uma organização já se diz mundial, ela analisa o aspecto do mundo inteiro. E colher essas informações, analisar essas informações vai nos ajudar muito. Teresópolis, quando toma a atitude de atender ou observar ou fazer uso de um lockdown por CPF, sinceramente, eu gostaria muito de entender o porquê dessa escolha.
Nós tentamos uma entrevista com o prefeito, não foi possível e é compreensível dado o momento que nós estamos vivendo, tendo que atender outras demandas. Insistimos tentando uma entrevista com o secretário de Saúde. A resposta que nos foi dada pela assessoria de comunicação da Prefeitura é que o secretário de Saúde não responde especificamente por essa questão do lockdown. Essa é uma responsabilidade, o porta-voz, essa foi a resposta. O porta-voz, a pessoa que pode responder com relação aos assuntos que dizem respeito a estratégias para lidar com o isolamento, é o senhor prefeito. Essa foi a resposta que nós recebemos. Até o momento em que nós fechamos a edição deste programa, não veio a resposta do senhor secretário de Saúde a alguns questionamentos que o programa Fatos em Foco fez para tentar entender como e por que a Prefeitura optou por o lockdown através de CPF. A que conclusão eles chegaram? Que tipo de estudo foi feito? Uma outra questão também muito importante é com relação ao isolamento e os próximos dias. Se há uma flexibilidade do comércio prevista, se há uma análise futura dos próximos acontecimentos, a resposta foi a mesma. A Secretaria de Saúde só pode responder à área de saúde, o que obviamente me surpreendeu, porque tanto o lockdown quanto as questões de comércio e economia dizem respeito à saúde neste momento. A nossa esperança é que de alguma maneira ou em algum momento venha uma resposta e uma satisfação que nos seja convincente. E que melhor do que isso, que essa atitude prove nos próximos dias que era a melhor atitude a ser tomada. Ninguém questiona, ninguém em sã consciência questiona que nesse momento é importante sim o afastamento social, que neste momento é importante sim o isolamento, sobretudo das pessoas que estão no grupo de risco. Mas também ninguém em sã consciência não consegue pensar, imaginar que nós precisamos de estratégias que tenham alinhamento entre ciência, saúde e economia e, sobretudo, comportamento humano. Mais do que nunca, nós precisamos parar para pensar nas nossas ações e decisões nesse momento. Eu vou repetir, até o final, até o fechamento da edição deste programa, nós não conseguimos uma resposta, que é a pergunta que vai ficar no Fatos em Foco agora no fechamento, na conclusão desse programa. Por que a decisão do lockdown por CPF? Quais são os próximos passos? Esse está sendo chamado de primeiro estágio. Quais são os próximos passos para o isolamento social? O que vai acontecer na questão da flexibilização do comércio, da economia? Nós precisamos pensar no futuro. As coisas estão acontecendo num volume e numa velocidade muito rápida. E a sensação que se tem é que não há controle sobre tudo isso. O programa de hoje, Fatos em Foco, trouxe desde o país, o estado e o município. E que conclusão nós chegamos? Estamos vivendo uma crise muito grande de insegurança, porque as decisões tomadas, aqueles que estão à frente dos poderes, aqueles que têm as suas responsabilidades, muitas vezes não conseguem se entender com quem trabalham ou quem toma suas decisões, não trazem segurança a todos nós. Vamos esperar os próximos dias, os próximos acontecimentos, torcendo para que tudo termine bem. E como sempre, nós, você e eu, façamos a diferença com as melhores atitudes que nós possamos ter. Até o nosso próximo programa, que com certeza, pelos últimos acontecimentos, teremos fatos muito importantes para tratarmos aqui. Até lá!